Fala galerinha, salve salve, professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. Galera, é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse lindo conhecimento que é a nossa geografia. E hoje nós vamos ter uma aula muito bacana, galera, tá? Nós vamos falar aí sobre um assunto muito importante que sempre tem reportagens, né? Falando sobre a qualidade de vida. O que é que nós vamos falar hoje, Marcos? Nós vamos falar sobre qualidade de vida e desenvolvimento. Vamos explicar o que é que classifica países e principalmente o que é este famoso IDH. Já ouviu falar? Com certeza, né? Sempre nós temos reportagens, o IDH do Brasil está aumentando, né? Um outro elemento muito importante, Brasil está em queda no índice de Gini, ou coeficiente de Gini. Nós vamos explicar estes elementos que são muito importantes para mensurar a qualidade de vida de uma população, tá? Antes da gente começar, eu só quero te lembrar que depois, se tu quiser rever essas aulas, tudo está disponível para ti na plataforma Gonçalves Dias, tá? Onde, Marcos? No YouTube, tá? Nós estamos também no Instagram, nós temos aí os nossos podcasts pela Rádio Timbira, também no Spotify, tá? Além de, claro, de estarmos na televisão. Então, estamos em todas as mídias para te ajudar, então procura lá, plataforma Gonçalves Dias, não esquece. Então, sem mais delongas, ó, respira legal, oxigena o teu cérebro e vamos para cima, porque tem muita coisa bacana aqui para a gente discutir. Primeira coisa importante, antes de falarmos sobre o que é o IDH em si, vamos explicar aí a classificação mais usual utilizada no mundo atualmente, né, que classifica o mundo aí em países desenvolvidos, países emergentes e países subdesenvolvidos. Nós já falamos sobre isso em outras aulas, mas é bom recapitular, tá certo? Primeira coisa importante, essa classificação ela vai utilizar uma série de critérios para determinar se um país é desenvolvido, emergente ou subdesenvolvido. Que critérios, Marcos? Vai levar em conta grau de riqueza econômica, né? Nível de industrialização, vai levar em conta o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, tudo aquilo que um país produz durante o ano, né? A renda per capita, que é a divisão desse PIB pela sua população, tá? E claro, vai levar em conta o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Utilizando todos esses critérios, nós vamos ter um mundo aí, como eu te disse, dividido em três blocos claros. Os países desenvolvidos, que são aqueles países de economias sólidas e principalmente que vão ter qualidade de vida, ou seja, conseguiram transformar esse desenvolvimento econômico em progresso social. Tá certo? A gente fala, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, Austrália, por exemplo, tá certo? Japão. Nós temos aí um segundo grupo dos chamados países emergentes, no qual, por exemplo, o Brasil está inserido e a China. São países que têm economias sólidas, bem diversificadas, mas ainda não conseguiram transformar toda esta riqueza em progresso social para toda a sua população. Ou seja, possuem problemas claros em relação à desigualdade econômica e social. Tá? Além de Brasil e China, por exemplo, nós temos a Índia, tá certo? Nós temos a Rússia, né, que está muito em evidência agora, é também um país emergente. A Argentina, por exemplo, o México, tá? Todos esses aí estão nessa categoria. E por último, nós temos os países subdesenvolvidos, que são justamente aqueles países com economias mais frágeis, economias mais pobres, e que, por consequência, também pelo pouco capital e também pelo seu processo histórico de formação, em sua grande maioria, vão ter sérias problemáticas relativas à qualidade de vida. Tá? Nós podemos citar aí, por exemplo, alguns países do continente africano, por exemplo. Tá? Então, vamos olhar aqui, por exemplo, no mapa, né, os países desenvolvidos, que estão, por exemplo, de azul, as economias aí emergentes, que estão, por exemplo, aqui de amarelo, né, meio alaranjado, e por último nós temos os países aí, né, subdesenvolvidos, que são esses que estão em vermelho. Bacana? Relembrou? Muito fácil, né? Então, a partir daí, nós podemos entender o que é o IDH, que é um elemento muito importante para essa classificação. Primeira coisa, o IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano, galera, tá? O que é esse IDH, Marcos? Ele é uma unidade de medida utilizada para aferir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade, ou seja, é um elemento que vai medir aí a qualidade de vida da população de um país, de um estado, de uma região. Belezinha? Como é que esse IDH ele é elaborado? Se estabelece uma nota, galera, tá? Que vai variar de 0 até 1.
Ou vocês podem encontrar aí normalmente, né, ali no caso de 0 a 100, tá bom? Mas normalmente se utiliza o critério aí de 0 a 1. Sendo que quanto mais próximo de 0 estiver, significa pior a qualidade de vida deste país. E quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida desse país. Beleza? Muito fácil, né? E a partir daí, galera, nós vamos ter, né, o mundo sendo dividido aí utilizando o IDH. Vou te mostrar nessa imagem maior, né? Nós temos países com IDH muito alto, IDH alto, IDH médio e IDH baixo, levando em conta esta pontuação. Aí tu me pergunta, Marcos, quais são os critérios que o Índice de Desenvolvimento Humano, que o IDH ele leva para chegar a essa nota? São 3 elementos básicos, tá? Muita atenção. Eu vou te explicar agora e vou já, inclusive, fazer as críticas relativas a isso. O primeiro deles é a educação, tá certo? Em cima da quantidade de anos estudados. Ou seja, quanto mais tempo de estudo uma população de um país ou de uma região tem, para o IDH significa dizer que a educação é melhor. O segundo critério é a saúde, galera, tá? Que vai se espelhar na expectativa de vida. Quanto maior for a expectativa de vida de um país, de uma região, melhor o IDH entende que é o seu sistema de saúde. E, por último, nós temos a renda, tá certo? O capital, em cima da chamada renda per capita, ou seja, a divisão da riqueza do país pelos seus habitantes, sendo que quanto maior for a renda per capita desta região, melhor entende-se a renda desse país. Muito bem, então são esses 3 critérios básicos que o IDH utiliza: saúde, educação e renda. Críticas a esse modelo, tá? Muitos autores alegam que, quando se olha os dados frios de em uma base quantitativa, muitas vezes se esconde a realidade. Primeira delas, a educação. Segundo o IDH, quanto maior o número de anos estudados, maior o sistema educacional. Mas a grande crítica que se faz é que nem sempre uma maior quantidade de tempo na escola vai de fato representar, né, que esse sistema de educação ele tem qualidade. Se você vai olhar, analisar principalmente infraestrutura, qualificação de profissionais, né, apoio secundário, pedagógico, psiquiátrico, né, ou seja, todos os elementos que são importantes para que de fato uma educação seja significativa, o IDH ali ele não vai mostrar. Então, muitos autores alegam que muitas vezes os países aumentam a quantidade de anos estudados, mas a infraestrutura escolar ela deixa a desejar. Então, o IDH acaba passando isso, dizendo que a educação está melhor e nem sempre isso pode acontecer, sim ou não. Beleza? O segundo critério é a saúde. Como eu te disse, para o IDH, quanto maior a expectativa de vida de um país, significa dizer, ele entende que é melhor a sua saúde e o seu sistema de saúde. E a crítica que se faz é que, quando se analisa a expectativa de vida, as pessoas podem viver mais, mas isso não consegue demonstrar como essas pessoas estão chegando lá. Vou dar o exemplo claro do Brasil, galera, tá? Como um país continental, por exemplo, nós sabemos que o nosso país ele tem grandes diferenças socioeconômicas de uma região para outra, tá? Então, quando vamos analisar, por exemplo, a nossa expectativa de vida, nós vamos perceber que ela aumentou nos últimos 40 anos, por exemplo. A expectativa média do brasileiro hoje passa de 73 anos. Mas sabemos que as características socioeconômicas de algumas regiões são bem diferentes. Por exemplo, da região sul com a região nordeste, nós sabemos que a região sul ela tem um processo de infraestrutura bem mais desenvolvido se comparado com a região do nordeste do nosso país. Só que, para o IDH, significa dizer que o sistema de saúde como um todo está melhorando. Então, tem pessoas que chegam, estão vivendo mais, mas vivendo de uma maneira péssima. Tá certo? E isso o IDH acaba não mostrando. Bacana? E o terceiro item, que é a renda, como eu te falei, a renda per capita, ou seja, é o PIB dividido pela sua população. Para o IDH, quanto maior for a renda per capita, melhor a renda. Só que isso esconde um fator muito importante, novamente o caso do Brasil, que é a concentração de renda. Como assim, Marcos? Quando a gente pega, por exemplo, o PIB brasileiro de 1,7 trilhão de dólares e nós vamos dividir pela nossa população, nós vamos ter uma média aí de renda per capita de 15 mil dólares em média por habitante. Tá certo? Isso é
mais ou menos uma média. Só o que a gente vai perceber? Esse dinheiro existe, mas esse dinheiro ele não é distribuído de maneira igualitária entre a nossa população. Tá? Nós sabemos que um dos grandes problemas do nosso país é a concentração de renda na mão de uma pequena parte da população. E isso o IDH ele acaba não conseguindo demonstrar. Tá certo? Então, quando ele demonstra ali que a renda per capita de um país é alta, ele acaba muitas vezes omitindo a chamada concentração desse recurso na mão de poucos. Tá? Então, essas são as críticas que se fazem a esses três elementos. Bacana? Muito fácil, né? Então, vamos analisar agora com calma, tá? O gráfico do IDH. Quando nós vamos olhar a qualidade de vida, você vai ver aqui em verde, são aqueles países que têm um IDH muito alto. Nós vamos perceber que as regiões aí que vão ter maior índice de IDH, por exemplo, é a América do Norte, né? Países como os Estados Unidos, como o Canadá, nós vamos ter a Austrália, nós vamos ter a Europa Ocidental, principalmente, eu vou já te mostrar isso em dados, tá? Certas regiões ali do norte da Europa, os países nórdicos, né, que se destacam justamente por uma alta qualidade de vida, felicidade da sua população. Tá? Os países aqui em amarelo e um verde mais claro são aqueles países que têm um IDH alto para médio, como o caso do Brasil, galera. Tá? O Brasil ele tem um IDH alto, tá certo? Mas fizemos a crítica que quando vamos analisar região por região, haverá diferenças. E as regiões com IDH baixo, galera, são aquelas que estão em vermelho, que vão se concentrar principalmente onde? No continente africano, especificamente na África subsaariana. Tá? O que é isso, Marcos? É a África que fica ali abaixo do deserto do Saara, galera, tá certo? Esses países aqui vão apresentar sérios problemas sociais. Legal? Bacana, né? Então, vamos agora evoluir em relação ao IDH brasileiro. Como eu te disse, a qualidade de vida do nosso país vem melhorando, tá certo? Comparada e principalmente após o final da ditadura militar, a nossa redemocratização, nós vamos perceber o nosso IDH aumentando. Por exemplo, em 1990, o nosso IDH ele era de 0,6, 0,613. Que botava ali o Brasil em DH médio. Tá? Nós vamos perceber que no passar dos anos, por exemplo, já em 2019, segundo dados da própria ONU, o IDH do Brasil já foi de 0,6 para 0,76, ou seja, o IDH brasileiro ele vem subindo também, claro, isso influenciado pela intensificação da urbanização, né, a melhora aí do sistema de saúde, só que a gente sabe, não de uma maneira uniforme, mas quando a gente olha o quadro completo, melhora sim a qualidade de vida do nosso país, beleza? E aí tu me pergunta, Marcos, quem são os países aí com maior índice de IDH? Como eu te disse, nós vamos ter um grande destaque para as regiões nórdicas, tá certo? Da Europa, as regiões mais frias. Nós temos hoje, galera, o país que lidera o IDH é a Noruega. Pra vocês terem noção. A pontuação da Noruega, galera, foi de 0,95. É considerado o país aí com maior índice de IDH, ou seja, o país com a melhor qualidade de vida. Vem seguido pela Suíça, tá certo? Com 0,94, pela Irlanda, depois nós temos a Alemanha, depois nós vamos ter, por exemplo, também a Islândia nessa região, nós temos a Noruega, a Suécia entre também os 10 primeiros, então nós vamos ter aí essas regiões em destaque. E o Brasil, Marcos? Para entender o critério do Brasil, vamos analisar a América do Sul. Muita atenção. Embora o Brasil seja a principal economia da América do Sul, mas quando vamos analisar os critérios históricos e principalmente a nossa realidade de desigualdade, o Brasil não apresenta o melhor IDH desta região. O país que lidera o IDH da América do Sul, galera, é o Chile. Certo? Com uma pontuação ali de 0,85. A qualidade de vida do Chile é considerado um IDH muito alto. Ele vem seguido pela Argentina, galera, tá? Outro país também com destaque no IDH. Mas como assim, Marcos? Esses países não têm uma economia tão forte como a brasileira, mas são países que têm uma política pública, principalmente relativa à saúde e à educação, muito boa. Quando a gente vai olhar, por exemplo, taxa de analfabetismo, por exemplo, nestas regiões do Chile e da Argentina, ela é mínima, tá certo? Nós vamos pegar, por exemplo, os sistemas de saúde. Nessas regiões, elas são mais completas. O Brasil, atualmente, galera, ele é enquadrado, tá, na posição 84 do seu IDH, como um IDH alto, que eu te disse, mas ainda fica atrás, tá certo? De países como Chile, como Argentina, como o próprio Uruguai e até mesmo do Peru, tá certo? E da Colômbia. Então isso mostra uma característica que nós sabemos, que o Brasil ainda precisa melhorar a sua qualidade de vida para a sua população, ou seja, transformar esta riqueza em progresso social. Beleza? Muito fácil, né? IDH é um negócio bem legal de se entender. Mas esse não é o único critério que a gente utiliza para classificar
a qualidade de vida de um país. Existe um outro critério, tá, muito famoso também, chamado de índice ou coeficiente de Gini, tá certo? Ele é um instrumento matemático que ele serve para medir a desigualdade social de um país. Só que, muita atenção agora, isso aí normalmente cai muito em prova. Qual é a grande diferença do IDH para o índice de Gini? Porque o índice de Gini, galera, ele vai focar especificamente na concentração de renda da população. Ele é um item que vai focar relativo à riqueza de um país, tá? O índice de Gini ele vai medir a desigualdade social a partir da concentração de renda. Não esqueça, tá? Vou te repetir. O índice de Gini ele leva em conta a medição da desigualdade social pela concentração de renda de uma região ou de um país. Da mesma forma que o IDH, o índice de Gini também estabelece uma nota variando-se de 0 a 1. Só que muita atenção nisso também, é uma pegadinha. Enquanto o IDH se utiliza da nota quanto mais próximo de 1 melhor e quanto mais próximo de 0 pior, o índice de Gini é o contrário, galera, tá certo? Ele vai utilizar essa escala numérica, mas que quanto mais próximo de 0, significa dizer que a desigualdade é menor, porque a concentração de renda ela é menor. E quanto mais próximo de 1 esta nação tiver, significa dizer que maior concentração de renda ela possui e, por consequência, há uma maior desigualdade social. Beleza? Então, vamos olhar esse mapa aqui com mais clareza. De acordo com o índice de Gini, galera, isso é uma característica que nós sabemos, tá? Nós vamos perceber as regiões, principalmente da América do Sul, da América Central e da África, em vermelho, com uma alta concentração de renda. O índice de Gini, por exemplo, dessas regiões, elas ficam mais próximos de 1. Significa dizer o quê? Que são países que concentram, né, grande parte da sua riqueza numa pequena parte da população. Isso é uma característica brasileira? Com certeza, eu acabei de te falar isso acerca do IDH. Né? Um dos problemas do nosso país é que existe uma grande concentração de renda na mão de uma pequena parte da população. Isso é uma característica muito presente em países emergentes, como o Brasil, por exemplo. A Índia também é um país que apresenta uma alta concentração de renda e não é à toa. Tem uma alta concentração de renda, são países que vão apresentar grande desigualdade social, econômica e política, tá? E para a gente finalizar com chave de ouro, vamos analisar o coeficiente de Gini do nosso país, do Brasil, galera, tá certo? Por região. Primeiramente, o que a gente vai perceber? Segundo dados aí da própria ONU, também fonte do IBGE, o índice de Gini do Brasil ele vem caindo, ou seja, significa dizer que ele saiu de 2018 para 2019 de 0,55 para 0,54, ou seja, ele está diminuindo, significa dizer que a concentração de renda ela está diminuindo, ou seja, os recursos eles estão sendo distribuídos. Mas, veja bem, eu estou falando de uma escala de 0 para 1. E o Brasil ainda está 0,5, ou seja, o Brasil está ali no meio. Significa dizer que o Brasil ele tem uma alta concentração de renda. Quando a gente vai olhar por região, galera, tu vai perceber que todas estas, o norte, por exemplo, o nordeste, né, o sudeste, o centro-oeste, eles têm uma alta concentração de renda. A região aí que vai ter uma maior distribuição, no caso que vai se destacar, é a região sul. Não por acaso é a região do Brasil que se destaca aí, né, com uma melhor qualidade de vida entre as macro-regiões brasileiras, né? E o índice de Gini ele comprova isso, que é uma região que já tem aí uma menor concentração de renda, mas ainda alta. Te chamo a atenção, galera, para a nossa região, para o Nordeste. Segundo dados do IBGE, enquanto em todas as regiões a concentração de renda diminuiu, mesmo que pouco, ó, do norte saiu de 5,5 para 5,4, do sul permaneceu em 0,47, no sudeste ficou ali 0,53, no centro-oeste nós vamos ter o 0,51, no nordeste o nosso índice de Gini sai de 0,55 para 0,56. O que isso representa, Marcos? Que no nordeste a concentração de renda continua a aumentar, galera. E se eu tenho maior concentração de renda, eu tenho maior desigualdade. Não é à toa, né, que quando a gente fala sobre macro-regiões, uma característica que infelizmente marca o Nordeste, principalmente as regiões do interior, é a grande desigualdade social, econômica e política que a gente vai perceber na pobreza, beleza? Então, galerinha, dois índices muito importantes, IDH, Índice de Qualidade de Vida, e o índice de Gini, ou coeficiente de Gini,
não esqueça, quer rever essa aula, nos procura lá na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram, tá certo? E continue nos acompanhando. Então é isso, um abração e valeu!